E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é nossa aula 29 e ainda dentro do estudo dos capacitores nós vamos estudar hoje o tempo de carga e descarga desses componentes. Até essa aula a gente estudou muito sobre os capacitores. Nós vimos as diversas funções e aplicações que ele tem em circuitos eletrônicos. Só que para que a gente entenda a aplicação desses componentes em um circuito eletrônico, a gente precisa estudar um fator muito importante deles, que é o tempo de carga e descarga dos capacitores. Esse tempo de carga e descarga pode ser calculado e ele pode ser muito útil em diversos tipos de circuitos eletrônicos e aplicações que a gente vai ver nessa aula. Fazendo um breve resumo, de acordo com o que a gente estudou até agora, a gente viu que para se carregar um capacitor é preciso carregar uma das armaduras dele com carga positiva e uma outra com carga negativa. Esse processo implica numa transferência de carga tipo Q de uma armadura para outra. Isso quer dizer que haverá passagem de corrente entre essas duas armaduras no período em que está ocorrendo a carga do capacitor. Como eu disse, a carga ela não é feita de forma instantânea de uma armadura para outra. Quando a gente liga um capacitor em uma fonte de alimentação, a carga vai aumentando gradualmente até ela atingir a carga total, ou seja, a carga final dela, que é a tensão, o valor da tensão da fonte de energia que é ligada em seus terminais. Esse processo de aumento da carga em função do tempo denomina-se resposta transitória do capacitor. Então, quando essa tensão é aplicada a um capacitor, uma corrente vai fluir por ele, ou seja, de uma armadura para a outra, até que o capacitor se carregue completamente. Quando ele se carregar completamente, deve cessar, não pode haver mais passagem de corrente. Se houver passagem de corrente, com certeza o capacitor está com problema. Também nós vimos que na tensão, o comportamento do capacitor, tanto em tensão contínua como tensão alternada, são diferentes. Ou seja, em tensão contínua, quando você liga um capacitor em tensão contínua, ele vai se carregar até atingir a tensão máxima que é aplicada aos seus terminais, ou seja, o valor da fonte de alimentação que é aplicada aos seus terminais. E quando a carga se completa, a corrente cessa. Já na corrente alternada, que ocorre as mudanças de fase, o capacitor, de acordo com a fase que é aplicada em seus terminais, ele permite a passagem da corrente alternada em seus terminais. Tudo isso como a gente estudou anteriormente. É só um breve resumo aqui. Quem não assistiu às aulas, é só procurar na playlist e assistir às aulas anteriores sobre o estudo dos capacitores. Então o que é que a gente vai estudar nessa aula? A gente vai estudar o comportamento da corrente ao longo do tempo durante o processo de carga de um capacitor. E a gente vai determinar a constante de tempo que é utilizada no circuito para isso. Observe que isso só se aplica no capacitor quando ele é ligado a uma tensão contínua, tá? Para a corrente alternada, isso não vai se aplicar ao que a gente vai estudar aqui, somente para a tensão contínua. Como exemplo, observe esses dois circuitos que eu coloquei aqui. Então, nesse circuito, quando a gente fechar a chave SW, o capacitor vai se carregar quase que instantaneamente, não vai ser instantaneamente, mas quase que instantaneamente com o valor da fonte de alimentação, que no caso aqui é 10 volts. E após ele se carregar, mesmo que a gente abra a chave interrompendo o circuito, o capacitor vai se manter carregado, porque não tem nada que consuma a carga entre os seus terminais. Vamos fazer a simulação aqui rapidamente. Observe esse circuito aqui em cima. Então deixa eu apertar aqui para simular. Eu vou fechar a chave. Você observa que quase que instantaneamente ele se carregou com o valor da fonte de alimentação, como no caso 10 volts, e assim se mantém. Então, quando eu abrir a chave interrompendo o circuito, você pode observar que mesmo assim com a chave aberta, ou seja, ele não está mais ligado à fonte de alimentação, ele se mantém carregado com essa tensão, ou seja, os 10 volts que foi fornecido pela fonte de alimentação. E assim se mantém porque para que ocorra a descarga é preciso que exista uma carga entre os seus terminais. Se a fonte aqui fosse de 12 volts, ele ia se carregar
com a tensão de 12 volts e assim por diante, claro, respeitando a tensão de trabalho do capacitor, como a gente estudou. Se fosse colocar aqui 20 volts, a tensão de trabalho dele tinha que ser no mínimo 30 a 40 volts para trabalhar com segurança. Tem que estar sempre atento a isso, ok? Mas como não é o foco da nossa aula, vamos voltar aqui para os nossos slides. Porém, para a gente calcular o tempo de carga de um capacitor, obrigatoriamente deve existir uma constante RC no circuito. Ou seja, para a gente calcular o tempo que esse capacitor vai levar para se carregar, é necessário que exista uma limitação de corrente, ou seja, um resistor ligado em série entre o capacitor e a fonte geradora de tensão. A partir desta constante RC aqui, o resistor e capacitor, a gente consegue fazer o cálculo do tempo que o capacitor vai levar para se carregar. Vamos voltar lá para a simulação. Dei sorte que foi logo nela. Então eu vou simular aqui. Você observa que quando eu fechar a chave aqui, a carga do capacitor vai se dar de forma gradual, ou seja, exponencial. Eu vou fechar a chave. Observe agora que ele vai carregando de forma exponencial, ou seja, ele está levando um certo tempo agora até atingir a tensão máxima fornecida pela fonte de alimentação. Você vê que no circuito anterior, quase que instantaneamente, ele atingiu os 10 volts da fonte. Aqui ele já está levando um certo tempinho para atingir, tá vendo? E quando vai chegando mais próximo da carga total, o capacitor leva maior tempo para se carregar. É o que a gente vai estudar aqui também. Olha como ele vai levando mais tempo para atingir os 10 volts. Ó. Pronto, atingiu a carga total. Mesmo que eu abra a chave, assim ele vai se manter, pois, como eu expliquei anteriormente, para que ocorra descarga, é preciso colocar uma carga em paralelo com os terminais do capacitor. Ok? Ficou bem entendido essa parte? Então, como a gente viu na simulação, após acrescentar o resistor de 10K em série entre o capacitor e a fonte geradora de tensão, eu fiz o cálculo e o capacitor levou praticamente 38,5 segundos para atingir a carga total. A gente pode deduzir que a carga do capacitor em um circuito ela está relacionada diretamente à constante RC, ou seja, ao valor do resistor e do capacitor. Assim, se a gente alterar o valor do resistor ou o valor do capacitor, a gente vai mexer na constante de tempo e automaticamente a gente vai alterar o tempo de carga desse capacitor. Para comprovar isso, vamos fazer uma outra simulação. Se a gente veja que eu alterei o valor do resistor de 10K para 1K e mantive o valor de 470 microfarad para o capacitor. Assim, quando eu fechar a chave, você vai observar que ele vai levar bem menos tempos para atingir a carga total. Pronto, atingiu a carga total. Você vê que ele levou bem menos tempo do que ele levou com o resistor de 10K. Ou seja, isso comprova que o tempo de carga e descarga está correlacionado à constante de tempo RC. Alterando o R ou alterando o C, você consegue fazer a alteração do tempo de carga desse componente. Como a gente viu nas simulações anteriores, a gente já pode desenhar a curva de carga de um capacitor da seguinte forma. O tempo de cálculo do capacitor é determinado pela letra grega tal, tá? O primeiro tal, ou seja, a primeira constante de tempo de um carga de um capacitor, ela é de 63%. Isso quer dizer que logo quando você liga os terminais do capacitor à fonte de alimentação, rapidamente ele vai subir até 63% do valor da tensão da fonte. Isso aqui é quase que instantâneo, ele sobe mais rápido do que os demais porcentagens de carga do capacitor. Então, o primeiro tal é que é 63%, ele é quase que instantaneamente ele atinge esse valor, e aí o restante da carga do capacitor é feito de forma exponencial, como você está vendo a curva aqui, ó. Ela corre de forma exponencial. Chegou a 63, você viu na simulação lá, que ele atingiu, chega lá 8 volts, 9 volts, aí depois mais tempo atingiu os 10, ou seja, 63% vai de forma quase que mais rápida, aí depois gradativamente, exponencialmente vai subindo até atingir a tensão máxima fornecida pela fonte. Para se calcular esse tempo,
que ele leva para atingir 1 tal, 2 tal, 3 tal, até 5 tal, que é o tempo total de carga, ou seja, 100%, a forma é um pouco complexa, tá? Mas existe uma forma simplificada, que é essa que eu estou apresentando para vocês aqui, onde tal, ou seja, o tempo, né, que ele leva é identificado pela letra grega tal, é chamado tal é igual a constante de tempo 5, ou seja, atenção, a constante de tempo total de 100% vezes R vezes C, onde R é o resistor e C é o capacitor. O valor do resistor tem que ser em ohms e o valor do capacitor tem que ser em Faraday. Então, para explicar, como eu expliquei anteriormente para você, o primeiro tal ele é igual a 63%, que é esse exponencial aqui, ó, 63% da tensão máxima da fonte. Aí você tem o segundo tal, que equivale a 80%, você tem o segundo tal que equivale a 86% da fonte. Você tem o terceiro tal que equivale a 96%, o quarto tal que equivale a 98%, e você tem o quinto tal que equivale a 100%, ou seja, a carga total do capacitor. Então, naquela fórmula a gente calcula a constante de tempo 5, que é a tensão total, que é o número do capacitor atinge a tensão total da fonte. Para a gente fazer um exemplo, utilizando a fórmula anteriormente, a gente pode calcular o tempo, ou seja, a carga total 5 tal que esse capacitor leva para atingir 100% da tensão da fonte de alimentação. Assim, se a gente substituir os valores da fórmula pelos valores do componente do circuito, a gente pode calcular o seguinte: no circuito aqui do lado nós temos no resistor a constante de tempo é formada por R1 e por C1, um resistor de 10K e um capacitor de 10 microfarad. Vamos calcular quanto tempo esse capacitor vai levar para atingir essa tensão total aqui, ó, da fonte de alimentação. Então nossa fórmula é igual a T igual a 5 vezes R vezes C, ou seja, a constante de tempo 5 vezes o resistor vezes o capacitor. O valor do resistor R1 é igual a 10K e o valor do capacitor C1 é igual a 10 microfarad. Então tal é igual a 5, nossa constante de tempo, vezes 10K vezes 10 microfarad. Esse cálculo tem que ser feito com o valor em ohms e em Faraday, não pode ser feito em submúltiplos. Tal vai ser igual a 5 vezes 10 elevado ao cubo, que é 10K, vezes 10 elevado a menos 6, que é o valor de 10 microfarad convertendo para microfarad. Assim a gente vai ter 5 vezes 10.000 vezes 0,01. Tal é igual a 0,5 segundos ou 500 milissegundos. Isso quer dizer que esse capacitor aqui nesse circuito, com essa constante de tempo aqui, vai levar 0,5 segundos ou 500 milissegundos para atingir a tensão total da fonte de alimentação, que no caso é 10 volts. Vamos fazer uma simulação no Proteus aqui para a gente comprovar se realmente ele vai levar 500 milissegundos para atender a tensão máxima da bateria. Deixa eu achar aqui. Tá aqui a simulação. Vou botar aqui o nosso osciloscópio. A entrada A está ligada aqui no ponto C1, que é a carga do capacitor. Os canais C, B e D estão desligados, estão todos em off. O nosso canal A está em AC. A nossa tensão vertical está 2 volts. Isso quer dizer que cada quadradinho desse aqui vale 2 volts e a nossa constante de tempo 100 milissegundos, ou seja, cada quadradinho desse vale 100 milissegundos. Então vamos acionar aqui a carga. Então vamos centralizar aqui para ficar melhor a visualização no quadradinho para vocês entenderem. Então cada quadradinho desse, se acúmulo que a gente configura aqui, vale 2 volts. 2 volts, então 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 vezes 2, 10. A nossa fonte é 10 volts, então a tensão máxima é 10 volts, então está correto. Nossa constante de tempo está para 100 milissegundos. Isso quer dizer que cada quadradinho desse aqui vale 100 milissegundos. Tensão máxima está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tensão máxima. 5 vezes 100, 500 milissegundos. Segundo o nosso cálculo, o capacitor nessa constante de tempo RC aqui levava 500 milissegundos para atingir a carga máxima da fonte de alimentação. O osciloscópio comprovou que levou exatamente 500 milissegundos para isso. Então a simulação comprovou que, vou botar aqui no cálculo, o nosso cálculo disse que esse capacitor
ia levar 0,5 segundos ou 500 milissegundos para atingir a tensão máxima da fonte de alimentação, e a nossa simulação comprovou que ele levou exatamente 500 milissegundos para atingir a carga total do capacitor. Vamos calcular agora um tal, ou seja, quanto tempo o capacitor vai levar para atingir 63%. Você lembra? Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês aqui, ó. Um tal é igual a 63%, 5 tal equivale a 100%. A gente voltar lá, vamos calcular quanto tempo ele leva para atingir 63%. No caso aqui, para fazer o cálculo do tal, a gente vai ignorar o 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é igual ali mesmo, então não há necessidade do 1 vezes RC vezes RVC aqui, certo? Então vamos aproveitando a fórmula. Tal vai ser igual a 10k vezes 10 microfarad, tal vai ser igual a 10 ao cubo vezes 10 a menos 6, a mesma vamos verificar outra vez, multiplicando o valor pelo outro, a gente vai ter um valor total de 0,1 segundo ou 100 milissegundos. Isso quer dizer que nessa constante de tempo RC aqui, esse capacitor de 10 microfarad vai levar exatamente 100 milissegundos para atingir 63% da carga. Perfeito, então você vê que com essa fórmula ele simplifica bastante o cálculo do tempo de carga do capacitor. A fórmula precisa, ela é bem mais complexa, mas essa fórmula aqui ela é bem simples e ela funciona. Então até aqui a gente viu como fazer o cálculo da carga de um capacitor. A gente vai ver agora como fazer o cálculo de descarga de um capacitor. É praticamente a mesma coisa que você faz para carga. É o mesmo cálculo, utiliza a mesma fórmula, utiliza o mesmo valor. Observa aqui, eu fiz circuito de exemplo, o capacitor ligado diretamente à fonte, sem nenhum constante RC, ou seja, nada entre ele e a fonte, ou seja, a carga acontece de forma quase que instantânea. Então, quando eu virar a chave para o lado de cá, eu estou ligando em paralelo com o capacitor uma carga, no caso aqui o nosso resistor de 10k. Vamos fazer uma simulação aqui para a gente ver. Achei ele aqui. Deixa eu só ampliar para ficar só ele aqui na tela, para não atrapalhar. Então bora simular. Pronto. Eu simulei o circuito, como o capacitor está ligado à fonte de alimentação, quase que instantaneamente ele se carregou. Quando eu virar a chave, eu vou colocar uma carga em paralelo com os terminais do capacitor, e essa carga, no caso que eu estou 10k, vai começar a efetuar a descarga desse capacitor. Vou virar. Então, o capacitor começou a se descarregar através do resistor R2. Você vê que a descarga ela ocorre também de forma exponencial, ou seja, não é quase completa. Vai depender também do valor do capacitor e do resistor. Se eu abaixar o valor desse resistor aqui, ou se alterando a constante RC, a descarga se dá de forma mais rápida. Vou aqui, vou alterar ele para 1K para exemplificar. Vamos simular de novo. O capacitor se carregou e vamos ligar para a descarga. Você vê que a descarga vai de forma bem mais rápida. Isso comprova que o tempo de carga e descarga está correlacionado à constante de tempo formado por R e C, ou seja, pelo valor do capacitor e do resistor. Vou voltar lá para o slide. Como eu já falei, para que ocorra a descarga é necessário que a carga seja ligada em paralelo. Para se calcular o tempo de descarga de um capacitor, utiliza-se a mesma fórmula, certo? Funciona da mesma forma, um tal até 5 tal, a mesma forma. O cálculo é feito da mesma forma, só que se a gente for efetuar a simulação, vai ser a mesma coisa, tá vendo? Se a gente for contar, mesma atenção, 2 volts, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 10 volts de tensão máxima. Tempo de descarga, mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 500 milissegundos para efetuar a descarga, exatamente com o cálculo que foi feito para a carga do capacitor é feito para descarga. Você pode aplicar também para calcular a descarga do capacitor, exatamente como você fez para carga, você faz o cálculo para a descarga. Acho que ficou bem claro até aqui, ok? Eu já fiz a simulação. Também você pode calcular o tempo que ele leva
para atingir 66% da descarga, ou seja, o valor de 63%, exatamente o que eu expliquei para a carga do capacitor. Aí você se pergunta, pô, mas para que me serve isso? Para que eu preciso calcular o tempo de descarga e o tempo de carga de um capacitor? Tem infinitas aplicações que você pode fazer com isso. Diversos circuitos. Vou apresentar para vocês dois circuitos de exemplo de aplicação para o tempo de carga e descarga de um capacitor. O primeiro circuito que eu vou apresentar para vocês é esse daqui de baixo. É o circuito de retardo de acionamento. O que é retardo de acionamento? Você retardar o acionamento de um equipamento. Você dizer quanto tempo vai levar para que esse equipamento seja acionado. Você vai retardar o acionamento dele. Como você pode fazer isso? Com a utilização de um capacitor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui para a gente simular. Então, o relé, essa carga só será acionada com essa constante de tempo aqui, quando esse capacitor aqui, ó, atingir sua carga total, que pode ser determinada pelo ajuste de RV1 aqui, ó, de 47K, está até fora do lugar. Então, atuando nesse potenciômetro aqui, você determina o tempo que esse relé vai levar para ser acionado. Então você precisa, sei lá, uma plataforma ou quer que um portão seja acionado depois de determinada função. Então você pode utilizar um circuito desse. Você aciona primeiro uma coisa, depois de um certo período você aciona a segunda coisa, ou seja, o circuito de retardo. Você está vendo que o circuito é energizado, porém o relé ainda não foi acionado, porque está dependendo dessa constante de tempo RC aqui, ó. Então você vai atuando no potenciômetro, tá vendo? Então cada vez que eu atuo, eu vou diminuindo o tempo de retardo, até que o capacitor C1 atinja sua carga máxima e o relé acione. Ó, ele acionou. Ou seja, quando eu vou atuando aqui no tempo, eu vou determinando o tempo que o circuito vai levar para acionar a sua carga. Então é só um exemplo aqui de um circuito em que você pode utilizar essa característica de cálculo de tempo de descarga do capacitor. O segundo circuito é o exemplo de um temporizador. O temporizador já é diferente do circuito de retardo. O circuito temporizador ele é o reverso do circuito de retardo. Enquanto o circuito de retardo ele leva um tempo para acionar a carga, o temporizador ele aciona a carga por um tempo determinado, por qual? Pela constante RC. No caso do exemplo aqui, no nosso circuito, através da RC R4 e C1. Através dessa constante de tempo aqui, a gente vai saber o tempo que o capacitor vai se descarregar para manter o relé acionado. Vamos fazer a simulação? Está aqui a simulação, eu vou simular aqui. Enquanto eu não pressionar o botão aqui, eu não carrego o C1. Quando eu pressiono o botão, eu automaticamente vou carregar C1 com a tensão da fonte aqui, que no caso é 12 volts. E quando ele se carregar, ele vai polarizar Q2 através do R4 e vai polarizar o Q1, que vai acionar o relé. E isso vai se manter pelo tempo que o capacitor vai levar para se descarregar, certo? Então vou estar aqui, ó, vou acionar, ó lá, o relé acionou, ele vai se manter assim pelo tempo que C1 vai levar até se descarregar. Pronto, descarregou, o relé desligou. Para que ligar novamente, eu pressiono, o capacitor se carrega, o relé se mantém acionado enquanto o capacitor está descarregando. Quando o capacitor descarregar, o relé desliga. Ou seja, é diferente do circuito de retardo. Aqui é o temporizador. Para alterar esse tempo de acionamento, como eu disse, temos que mexer na constante de tempo RC, ou alterar o valor do resistor ou alterar o valor do capacitor. No caso aqui, o mais certo é você alterar o valor do capacitor. Se por exemplo eu mudar de 477 microfarad para 470 microfarad, o tempo de acionamento do relé será bem maior. Você vai verificar agora, até por aqui, ó, ele fica mais tempo vermelho, ó, até que ele vai mudando de cor. Ó.
o tempo que ele vai manter o relé acionado vai ser bem maior, até que ele descarregue por completo, não polariza mais que 2 e o relé desliga. Você viu como ele levou bem mais tempo acionado. Você vê que o tempo que levou para descarregar foi bem maior. A utilização desses cálculos de tempo de carga e descarga de um capacitor, só para exemplificar e para ficar claro a utilização disso. Então essa foi nossa aula 29, onde a gente estudou o tempo de carga e descarga dos capacitores. Na próxima aula a gente vai finalizar o estudo dos capacitores, porque a gente vai estudar o SR do capacitor. A gente vai entender o que é isso, vamos entender o que ele faz, o que ele provoca, né, no componente. A gente vai testar esse parâmetro, entender o que ele provoca, né, no circuito, quando ele afeta, quando essa SR é afetada. Quando essa SR do capacitor é afetada, a gente vai entender o que é e como testar e como ela pode influenciar e muito no funcionamento do capacitor num circuito eletrônico. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido. Eu acho que não é muito difícil, nem a fórmula, nem como fazer o cálculo do tempo de descarga do capacitor. Mas é isso aí, nós vamos finalizando por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.